Viaje no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Ô Paulo Júnior, eu me recordo de certa feita, quando você voltou da gringa. Você passou um tempo na gringa, né? Você foi tomar chuva na gringa, né? Essa que foi a verdade. Cometi esse erro. Foi tomar chuva na gringa, escolheu uma das cidades menos auspiciosas para fazer o tal do intercâmbio. Ou não era intercâmbio, alguma coisa do tipo, mas lembro que quando você voltou... Era só carência. E quando você voltou, eu te encontrei depois de, sei lá, um ano. A gente foi, evidentemente, era um jogo do Autônomos, né? E eu cheguei e você tava no gol. Você lembra disso? Lembro disso. Eu tava com tanta vontade de jogar uma bola que o goleiro não foi e eu já peguei no gol. Já tomei uns frangos, viu? Mas engano bem pela estatura, dá uma enganada. Pelo menos já não tomo frango de véspera, sabe? Mas se vier uma bola um pouquinho mais difícil, é caixa. E o Aranha Turca, qual é a tua avaliação? Quem? O Aranha Turca. Quem é o Aranha Turca? Eu, né? Você, pô. Eu sou. O Aranha Turca. Eu tenho meus momentos de goleiro também, né? O Yashin de Istambul. Já peguei umas bolas boas, mas também já tomei uns gols. Que Deus me livre. Eu tomei um gol do meio do campo, né? Na comemoração do nosso gol, fui falar com você na meia-lua, o cara chutou. Tipo, eu ia falar que foi tipo o gol do Fred na Copa São Paulo, mas o cidadão, no meu caso, deu de bico. O que torna tudo mais pitoresco e mais feio também, porque a bola foi um dedão todo torto. Não foi aquela viagem bonita na gaveta. Mas claro, o que eu tô falando? Todo gol do meio da rua é um golaço. Perfeito. Gravamos o meu time de botão em 28 de maio de 2020. Sabe que dia é hoje? O que se comemora no 28 de maio, Paulo Júnior? Vou deixar pra você. Não, eu também não sei, mas eu sei que o aniversário do nosso homenageado de hoje, 26 de abril no caso, é o dia do goleiro, né? Por causa dele. A gente já se livra dessa efeméride, que é uma efeméride chata, na verdade, né? Você procura sobre o manga, tem essa historinha aí, que o aniversário dele é o dia do goleiro e tal. Então a gente já se livra um pouco disso. E conta pra você, amigo, pra você, amiga, Central 3, meu time de botão, que era uma vez o menino Ailton, um menino de família pobre, aliás, bastante pobre, do Recife. Ele vendia água nas horas vagas ali, as horas que dava para ajudar a família. Foi o seu primeiro trampo ainda criança. E foi goleiro naquela época, quando tinha pelada, né? Rolava um futebolzinho na Ilha do Leite, lá ia o menino Ailton pro gol. Ele gostava mesmo do gol desde menino e era destaque desde sempre. Ele gostava muito de se jogar na bola, se atirava na bola. E é terreno baldio, né? Aqueles campos acidentados. Então, pulava na bola, caía na pedra, caía numa vala. Era arriscado, mas o menino... moleque é de borracha, né? Criança, geralmente, tem um santo forte aí pra brincar no barro, pra brincar na terra. Ele seria, depois, conhecido como Manga, o icônico goleiro do futebol brasileiro. No entanto, na pobreza ali... Recife, anos 40, ele não pensava mesmo que chegaria a ser um jogador de futebol profissional. Na verdade, os relatos contam que ele nem ligava muito, né? Futebol para ele, essa coisa dos times grandes, tudo mais, nem era uma coisa que chamava muita atenção. Ele gostava mesmo de bater bola, de jogar, de estar com os amigos nos terrenos baldios da Ilha do Leite. Ailton Correia de Arruda, 26 de abril, como você já disse, o ano é 1937, o nascimento é mesmo lá no Recife. A gente vai contar a história desse goleiro de esporte, Botafogo, Seleção, Nacional, Internacional, Coritiba, Operário, Grêmio, Barcelona, muita história e com algumas considerações sobre isso, né? Queria primeiro dizer, Leandro, que goleiro é sempre uma coisa muito complicada, né? A gente gosta muito de comparação
A gente gosta muito desse exercício de brincar com o futebol antigo, e eu acho que isso faz parte de qualquer discussão sobre futebol, seja ela mais científica, mais profissional ou menos. Agora, com goleiro isso é complicado, né? Goleiro é uma função que não é muito simples estabelecer esses cortes no tempo, porque é uma função que não tem muito como questionar a evolução dela ao longo do tempo, né? É uma posição em que o cara joga sozinho e a evolução do preparo físico, a evolução das condições de treinamento e a evolução do conhecimento específico, né? Da atenção específica sobre o goleiro, tudo isso ajudou para que a gente tenha cada vez goleiros melhores, né? Então, eu acho que quando a gente trata de goleiro, a gente tem que respeitar essa história de uma forma um pouco diferente do resto dos jogadores. Digo isso porque não vou te perguntar, Leandro e a mim, manga ou Dida? Não vou. Com goleiro eu não vou fazer essa maldade. Deixa cada goleiro a sua época e acho que é mais justo dessa forma. E o outro fato, que isso a gente vai citar lá no final do programa, mas imagino que quem acompanha aí o noticiário esportivo já tenha se ligado nisso, o Manga voltou, né, ao noticiário nos últimos meses, nas últimas semanas, a partir de uma reportagem e de uma campanha também tocada pelos jornalistas da ESPN Brasil, que recuperaram a história do Manga, contaram como que o Manga estava vivendo, e nessa semana, né, da nossa gravação, o Manga passa a viver a partir de agora no Retiro dos Artistas, lá no Rio de Janeiro. É o primeiro ex-jogador de futebol a ser acolhido pelo Retiro dos Artistas, que é um lar para idosos, né? Uma morada para idosos. Fica o registro disso, que tem muito Manga aí no noticiário atual do jornalismo esportivo. Por conta disso, a gente, claro, vai chegar lá ao longo do programa. E é curioso, Paulo, que na nossa pesquisa a gente encontrou, inclusive da pesquisa eu quero já de antemão agradecer o João Coelho, sempre nos ajudando, o Rodrigo Salvador nos ajudou com essa pesquisa, e também um tal de Zé Trajano, que é um menino, está começando, aí a gente deu uma força para ele, obrigado Zé Trajano. E tem uma placar, no fim dos anos 70, que tem uma reportagem sobre o Manga, e a manchete da reportagem é: Eu sou um artista. Então, se é um artista, que a Casa dos Artistas o acolha muito bem. Esporte eternamente estarei, pois rubro-negras são as cores que abracei, e o abraço de tão forte não tem separação. Fizemos uma gracinha dessa vez, hein, Paulo Júnior? Esse programa vai tocar um dessa pouquinho vez? Dessa vez. Um pouquinho de hino antigo, você ouve ao fundo o hino do glorioso Esporte Clube Recife, do Recife. O Esporte tinha o Capuano como um funcionário, né? O grande Capuano, né? O olho de lince, um olheiro de mão cheia. Não é de mão cheia, porque o olheiro de olho cheio. E ele foi, não é verdade? Ele que foi o cara que levou o Ailton para o clube. O Ailton ainda não era o Manga, né? Estamos falando aqui de 55 ou 56. Às vezes a gente faz pesquisa, né, Paulo? Vamos deixar isso claro também. E o double check não funciona, né? Tem um lugar que cita 55, outro cita 56. Tem até lugar que fala que o Manga já era do Esporte em 54. Então vamos lá. Entre 55 e 56 é o que eu confio aqui. Nos juvenis do Esporte, o Manga, que aí ganhou esse apelido porque tinha um goleiro do Santos, né? Aqui em São Paulo tinha um goleiro do Santos, chamava Manga. O Ailton ganhou esse apelido, passou a ser Manga também, porque devia ter alguma coisa semelhante ali no jeito de defender. Ele não tomou um só gol no campeonato da juventude do seu primeiro ano de como goleiro número 1 do time, que foi em 56. Em 57 já estava no time de cima, puxaram o Manga pro time de cima, e o burburinho sobre o garoto do Esporte, né,
já era muito grande. Ele estava no time de cima depois de vir até o Rio de Janeiro. O Vasco quase contratou o Manga, ainda imberbe, ainda menininho. Ele fez testes em São Januário e só não deu certo porque a multa, né? O Sport já tinha uma multa ali e o Vasco não estava disposto a pagar, achou que ia levar o menino de graça, acabou não levando. O Sport, precavido, ficou com o jogador. Mas foi assim que o Manga veio para o Rio de Janeiro pela primeira vez. Ele voltaria depois, como a gente já sabe, para ser ídolo por aqui não, né? Por lá, no Rio de Janeiro, por aqui na região sudeste. 2 anos depois da estreia, portanto, em 57, e o Manga com 19 para 20 anos, e aqui abro outro parênteses, dificílimo saber a idade certa do Manga, tem o gap, né? O buraco aí de idade do Manga é uma loucura. Então tem gente que crava que ele tinha, quando ele tinha 30, tinha gente que falava que ele tinha 32, gente que falava que ele tinha 29. Temos que lidar com isso. O Manga não tinha exatamente uma documentação muito confiável. Ele se tornou goleiro titular do Sport, saiu do gol Carijó e entrou o Manga. Naquele ano de 57, o Sport deu um rolê pela Europa, foi para sua excursão e o Baliza, eu não acredito nisso, Baliza, um dos goleiros do clube, se machucou jogando bola, atuando lá em Portugal, e para o seu lugar o Sport colocou então o goleiro juvenil no avião. Já que o Baliza está machucado, vai o Manga. Então o Manga revezaria a meta com o Carijó ao longo da viagem, né? Dá para entender aqui que o Manga, então, era o terceiro, né? Machucou o Baliza, ele subiu, ficaram Manga e Carijó nessa excursão. E, de certa forma, isso acabaria com a carreira do Carijó. O Sport viu que tinha no Manga um goleiraço, ofereceu um contrato barato para o Carijó, acabou colocando o Carijó já no segundo plano, e ele, insutado, acabou indo para o América, lá também de Pernambuco, depois largou a profissão, não estava com muito saco para jogar num time menor. Enfim, o Sport acabou que, de certa forma, entusiasmado pela capacidade do Manga, mas também, talvez, não tratou direito o tal do Carijó, né? Passou o Manga na frente, já ofereceu uma grana menor para o concorrente e acabou que a carreira do Carijó desandou a partir dali. Abençoado do time que tem 3 goleiros, o Manga, o Carijó e o Baliza. Pois eu não sei nem quem eu escalo, viu? Tá louco. Por nome, tá empate triplo. Será que chama Baliza por causa do Baliza? Mas é muito bom um apelido de goleiro Baliza, hein? Sensacional. É muito bom. Um abraço pro Carlos Giraldelli, né? Que certa vez perguntou pro amigo na escola de que o menino jogava. O menino tinha aquela cara de que não joga nada, sabe? Você joga de quê, o menino? Jogo de escanteio. Muito coitado. bom. Ele não sabia, coitado. Falou qualquer coisa para tentar impressionar. O Manga ficou no Sport até 59. Portanto, como titular, foram 3 temporadas. O ano de destaque foi o segundo, o penúltimo, o ano de 58. Um ano dourado do nosso futebol. A gente ganhou uma Copa do Mundo de futebol na Suécia, no estádio Rasunda, com a camisa na cor do manto de Nossa Senhora Aparecida, né, Paulo Júnior? Essa história também é muito boa. Muito bom. Ele teve, em 58, no Sport, a chance de levantar sua primeira taça. Foi campeão pernambucano com 22 vitórias e 3 derrotas. Campeão com sobras, né? Ganhou turno e retorno. E a gente dá a escalação da última rodada, o time já campeão. Manga, Bria e Osmar, Zé Maria Tomires e Índio, Pedrinho Bé, Traçaia, Walter Morel, que era uruguaio, e o Eliezer. O técnico era o argentino Dante Bianchi, que não tem parentesco com o Carlos Bianchi, que viria a fazer sucesso depois. Pelo menos eu tô chutando aqui, né, que não tem parentesco. Só falta ter. Campeão dos 2 turnos, nadou de braçada, o Sport estava bem demais no cenário pernambucano. E teve time do Sudeste crescendo o zoião pra cima do Manga. Era o Botafogo. O Botafogo estava surfando a onda mais radical do futebol brasileiro. Campeão do mundo na Suécia. O Botafogo era o sinônimo de jogador de seleção. Aquela coisa linda, garrincha no campo. O Biriba, né? O cachorro Biriba. O mascote do time, General Severiano.
Um elenco muito qualificado, muito além do Garrincha, que apostou no goleiro pernambucano. O Manga assinou com o Fogão e a gente sobe o hino do Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Qual é o hino preferido do seu gosto, Paulo Júnior? Essa é a perguntaça também, né? Eu não vou saber responder. Eu vou dar uma resposta bem canalha, assim. Eu gosto do que eu acabei de ouvir. Então eu vou de Botafogo. Perfeito. E a gente vai ouvir agora, para iniciar esse tempo de Botafogo, o Manga falando. Fala também o Zico. E os dois estão falando no mini-doc Manga, a lenda do gol. Eu dizer que o bicho já tá garantido, já tinha gastado o prêmio, não? Eu acho que saía muito bem Manga contra Flamengo, também não perdi a partida também, mas ganhei muito mais do que Flamengo. Eu acho que eu respeito grande esse clube. Manguinha, tinha muita raiva dele. Tinha muita raiva dele porque quando ia jogar contra o Flamengo ele dizia que já gastava o bicho no supermercado. E eu, como torcedor, na época, ficava revoltado com ele, né? Percebam que o Manga já misturava, na época dessa entrevista, o português com o espanhol. Sim. Né? Se não ficou muito claro no áudio, isso ficou marcado na rivalidade da época, né? Pelo fato do Manga falar antes de um jogo contra o Flamengo que o bicho era certo, ou seja, que ele garantiria a vitória. O texto que a gente ouviu cita que ele foi o maior campeão da história do clube, com 20 títulos, mas nem de todos ele fez mesmo parte, e mais do que as taças, o Manga ficou marcado pelo seu estilo. Um goleiro muito elástico, muito corajoso, até um pouco inconsequente, meio maluco, colocava as mãos em dividida, e não à toa seus dedos são absurdamente tortos, né? Toda foto do Manga vai ter a palma da mão mirando a lente do fotógrafo. Isso é muito marcante quando se fala em Manga. Ele era um tempero a mais para aquele Botafogo que era a grande sensação do futebol do país. E eu falei no começo da repercussão do Manga, vou só citar outra que eu separei aqui antes de jogar para você. O jornal o Globo está fazendo agora, durante a pandemia, a lista dos 30 maiores ídolos dos clubes cariocas, né? E o Manga a partir da eleição, né, de várias pessoas convidadas, o Manga acabou no 12º lugar. Para muita gente podia estar mais à frente, tá atrás, por exemplo, de Louco Abreu, de Jefferson, né, só para citar dois mais recentes, tá bem atrás do Túlio, por exemplo, mas enfim, tá no bolo. Lista é lista, né? Mas tá lá no bolo. Manga é, com certeza, um top 15, um top 10, quem sabe um top 5 para alguém na história do Botafogo. Top Gun. Você gostava do Top Gun, Paulo? Gostava. Inclusive, para jogar na pesquisa, né? Eu acabei jogando... É igual aquela história que eu já contei do Branco, né? O gol do Branco contra a Holanda em 94. Você joga no Google Gol Branco 94, aparece o carro, né? E eu joguei Mãos Manga. Mãos Manga. E aparece... Pareceu uma feira, apareceu a Ananda Apple numa feira. Não, o Google interpreta o acento, então apareceu um monte de mangá, né? Mãos de mangá, que é um Maurício de Souza oriental, né? O mangá é uma técnica de desenho animado. Eu não sei, eu não entendo absolutamente nada, mas é isso, né? Então, eram vários desenhos de técnicas de como desenhar a mão em mangá. Aí eu fiquei puto, escrevi Manga, futebol, mãos, aí aparece 1,5 milhão de mangas com aqueles dedos horrorosos, né? Que loucura são os mindinhos do Manga. O Manga encontrou no Botafogo o goleiro Hernani, com quem já tinha cruzado lá nos dias de teste no Vasco da Gama. O Hernani era debochado, chamava o Manga de cowboy, porque o Manga ia treinar com uma camisa quadriculada.
E o Manga detestava o apelido, pegava pilha, ficava puto, porque não entendia. Ele mal sabia o que era mesmo um cowboy, ele achava que aquilo era uma desonra para ele. No entanto, no encontro dentro de campo entre o experiente e o jovem, ganhou o cowboy, ganhou o Manga virou o camisa 1 em poucos dias de clube, para azar do Hernani. Até porque se não tivesse virado, hoje seria o meu time de botão Hernani, né? Não Manga. Quase 10 anos no clube, anos de mudanças drásticas em General Severiano, pegou o fim da era Garrincha, pegou o começo de uma época com nomes como Paulo César Caju, o Gerson mandando no meio de campo, o Afonsinho, enfim, o Manga é o camisa 1 de uma transição entre duas equipes históricas no Botafogo, né? Essa turma do Garrincha para a turma já mais de Gerson, de Caju, de campeões do mundo em 70. Sem luvas nem joelheiras, os relatos citam que ele jogou algumas vezes, inclusive com os dedos quebrados, com luxações, era um doidão no gol, o Manga, por medo de perder a posição. Não gostava de ficar fora de jeito nenhum. E ele achava que as luvas deixavam as mãos muito grossas. Ele se sentia mais seguro sujando as mãos na terra. Olha, faz sentido, viu? Faz sentido. Quer dizer, faz sentido. O que eu tô falando? Eu quero acabar com a luva no futebol agora. Não, mas que deixa a mão meio esquisita, deixa mesmo, E se o cara não estava acostumado, imagino que devia ser muito difícil fazer um goleiro começar a pegar de luva. Sobre o estilo do Manga, vamos ouvir o nosso amigo, prezado amigo Afonsinho, Paulo César Caju e o Reinaldo, o Rei. Eles vão falar um pouquinho sobre o que testemunharam. Um galho seco, né? E ele quando ele voava assim de mão trocada, né? E ele deixava o corpo cair assim, era uma coisa... Eu era maluco por ver aquilo lá, ficava esperando o Botafogo voltar lá para ver o Manga. E era aqueles goleiros assim de uma elasticidade impressionante, uma visão, uma flexibilidade. Manga tinha uma envergadura que quase fechava o gol todo, né? A ficha do Manga no Botafogo envolve 3 Rio-São Paulo, títulos, né, no caso, 62, 64, 66, Campeonato Carioca, 61, 62, 67, 68, portanto 2 bicampeonatos aí, e a Taça Brasil de 68, asterisco. A gente vai encontrar o Manga como nominal ali na lista de campeões da Taça Brasil, mas isso não é verdade. Isso é uma gentileza que a história presta a ele. A Taça Brasil de 68 não conta. Ela foi jogar, primeiro que ela foi jogada em 69, né? A final da Taça Brasil de 68 foi jogada em setembro de 69. E o Manga já não estava no clube já há algum tempo. Essa Taça Brasil foi conquistada contra o Fortaleza, 4-0 no Maracanã. O jogo bom, difícil mesmo, foi na semifinal contra o Cruzeiro, na semi da Taça Brasil. E o Manga, ele é campeão de 68 porque ele jogou o Campeonato Carioca, né? Ele jogou um turno do Campeonato Carioca, mas não jogou a Taça Brasil. Como uma competição era vinculada à outra, acaba parecendo que ele estava nas duas, mas eles não estavam. Ele não estava. É uma forçada de barra. Ele ganhou o Campeonato Carioca, mas não ganhou a Taça Brasil. E por que saiu no fim das contas, né? Na final de 67, Bangu e Botafogo, o João Saldanha era comentarista da Rádio Nacional. E ele encontrou o Castor de Andrade no Maracanã, no hall ali do estádio. E o Castor fez o João saber que o homem que se veste diferente, entre aspas aí, né? Essa foi a frase do Castor de Andrade, o homem que se veste diferente estaria comprado. Quem se veste diferente num jogo de futebol? Ou é o juiz ou é o goleiro. E o Bangu faz um gol no jogo que é uma falha do Manga. Aí o João Saldanha solta publicamente uma indireta, como se tivesse ligado os pontos, como se tivesse entendido ali um recado do Castor de Andrade e concluído que ele tinha comprado o Manga. Que loucura, né? E o Manga fez uma boa partida apesar da falha, mas o poder do Cartola e a sagacidade ali, ou a malandragem do comentarista, deram nisso. O Manga jogou bem, como eu disse, não é que fez um jogo desastroso, e, de certa forma, se não havia comprado, ao menos tinha tentado.
e o Manga teria falhado porque podia estar abalado com aquilo tudo. Essa era a hipótese do João Saldanha. Olha, não tenho como provar que o Manga foi comprado, mas que tentaram, e acho que o frango, a falha, pode ter vindo daí. Deu Botafogo, né? O Botafogo ganhou de virada, 2-1. E na festa do título, na sede do Mourisco, ali na enseada de Botafogo, o clima estava posto. O burburinho era esse. Corria paralelamente à festa, a expectativa e o medo pelo encontro do Manga com o João Saldanha. O João Saldanha, além de comentarista e eventualmente técnico da seleção brasileira, era um conselheiro, um benemérito ali, né, do Botafogo, era uma das cabeças ali da direção do Botafogo. E o Manga foi tirar satisfação quando encontrou o João Saldanha na festa e acabou em tiro, acabou em bala. Na versão do doido do João Saldanha, ele, João, só estava armado porque ele temia o Castor de Andrade, não o Manga. Porque o Castor de Andrade, afinal de contas, também tinha ficado irritado com a declaração, né? O João Saldanha meio que soltou publicamente pro Rio de Janeiro inteiro ouvir que, pô, o Castor falou tal coisa, tal. Então ele estava armado. Foi a única... Segundo o João, estava armado só naquele dia. A imprensa pressionava o Manga. Falou, Manga, você não vai se rebelar? Olha o que falaram de você. Você é um homem ou um saco de batata? Você vai pagar de vendido mesmo? Qual é que é? Então, quando os dois se encontraram na festa do título, acabou dando tiro, tem a história que o Manga saiu correndo, pulou o muro, foi uma loucura. A gente vai ouvir um pouquinho da versão do João Saldanha no programa Roda Viva, aquele da TV Cultura. Ele trabalha comigo em cima de uma marquezinha assim para filmar o troço, e ele tá lá com a câmerinha dele. Aí quando o Manga vem voltando, eu pulei na frente dele. Ele levou aquele susto e ficou procurando a segurança, mas não estava longe, estava uns 10 metros, assim, 8, 10 metros. Eu digo, ele tinha dito, ele não, mas puseram na boca dele, vai sair sangue. Eu digo, vai sair sangue, mas é o teu, seu filho. E bem, no meio das duas pernas dele, sem muita vontade nem de errar, nem de acertar. A minha intenção era a seguinte, ele ia correr para onde? Vocês imaginavam, para onde estava a segurança. Aí eu dava um tiro na bunda. Mas ele correu para o outro lado, onde estavam as mulheres e as crianças. Eu não sou pistoleiro, eu não dei. Eu dei o tiro no meu sobrinho, que chegou, tio João, esse Bebeto, que é treinador, é filho da minha irmã, que treina voleibol. Taquei uma bala nele. Para ele sair fora, eu não queria ninguém perto de mim. Sou besta. Aí peguei aquele revólver assim, tirei as balas, ostensivamente dei pro Teté, esse que é o presidente do Botafogo. Aí veio a canalha toda, aí tirei o outro. Vem cá, esse é pra vocês, seus. Puta merda, saiu correndo. Aí o passarinho tava ali em cima, eu digo, desce, seu cachorro. Canalha, tá, você aqui. Ai, João, morreu não, você pula. Ele aí pulou, e aí sobrou né? pro Bebeto de Freitas, Paulo Júnior. O Bebeto de Freitas acabou tomando um tiro de raspão, sei lá, na perna ali. É uma história bastante mal contada, puta história de maluco. O João Saldanha é umas coisas que não entende, né? Tarde de Maracanã, domingo de Maraca, o time do coração para ser campeão. O cara conseguiu arrumar na rádio uma treta com o próprio goleiro e terminou em tiro na festa dentro da sede onde estava tendo a festa do título. O Botafogo, enfim, campeão, entrou 68 indo ao México para uma excursão, né? As famosas excursão. O Manga já estava sem ambiente, o Botafogo querendo fazer alguma coisa para se livrar dele. Em fevereiro, volta, não tem clima nenhum. O Saldanha era forte no Conselho Deliberativo, a permanência do Manga estava vetada, o Vasco estava de olho de novo no goleiro. E enfim, o Manga jogou 9 vezes. Todas as 9 vezes no primeiro turno do Campeonato Carioca de 68. Se despediu em maio. No retorno, o Botafogo não tinha mais o Manga e o seu destino seria o Uruguai. Por causa desses 9 jogos, o que a gente explicou há pouco, né? O Manga está registrado como campeão carioca, justo, mas não da Taça do Brasil. Então vamos de escalações com os 2 quadros do histórico Botafogo dos anos 60. Primeiro a gente canta o Botafogo de 62, o bicampeão carioca, naquele 3-0 sobre o Flamengo na rodada final.
aquele time tinha Manga, Paulistinha, Jadir, Newton Santos, Rildo, Ayrton, Edson, Garrincha, que era o cara naquele momento do futebol mundial, Quarentinha, Amarildo, o possesso, e Mário Jorge Lobo Zagallo, o técnico, era Marinho Rodrigues. E o Botafogo de 67, para falar do time dessa decisão, desse jogo controverso, desse jogo da treta toda, Bangu 1, Botafogo 2, 111 mil pessoas no Maracanã, esse time vai dar para perceber que já é bem diferente. Manga, Paulistinha, Zé Carlos, Sebastião, Leônidas e Valtencir, Carlos Roberto e Gerson, fez o gol do título, canhota, Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César Caju, técnico Zagallo. Os dois quadros aí para cantar a carreira do Manga no Botafogo. É desnecessário dizer que o Manga estava fora de qualquer chance de jogar a Copa de 70 com o João Saldanha de técnico. Mas o Manga não estava cotado mesmo assim, né? De qualquer maneira, ele não estava muito no radar. Ainda assim, foi pelo Botafogo que ele defendeu a seleção, né? O tempo que ele jogou na seleção foi como jogador do Botafogo, ele foi o titular na Copa de 66. Como o Manga foi mal contra Portugal, ele falhou num dos gols de Portugal, acabou ficando marcado, porque a gente gosta de marcar goleiro também, né? E caiu na cotação para a seleção brasileira. Não foi uma trajetória muito grande dele pela seleção, ele talvez merecesse mais mesmo. Foram 12 partidas como camisa 1 do Brasil, todas elas chegando como atleta do Botafogo. Nas palavras do Tostão, o Manga é o melhor goleiro brasileiro de clube que ele já viu, o que é um sinal mais claro ainda de que foi um capricho ele não ter vida longa na seleção, porque pelos clubes ele sempre justificou uma vaga. Vamos ouvir o Gerson. E o Tostão, só para completar, o Tostão pensa para falar essas coisas, viu? Exato. Não é igual o Edilson falando que o Jairzinho não era tudo isso, não. O Tostão, para falar, chamar o cara de alguma coisa, ele pensou bastante. Então, legal o registro aí no roteiro. Vale demais a menção para dar uma noção do tamanho do Manga. Vamos ouvir o Gerson no canal do Canhotinha falando sobre o gol do título Monstro! de 67. Um monstro, né? Como jogou bola. Os tapes da Copa de 70 foram muito generosos com o Gerson. Fiquei impressionado. Aliás, perguntado, né, se algum jogador depois da Copa de 70 caberia naquele time, né? Romário, Neymar, sei lá. O Gerson falou, se tirar os caras, ainda tem o Caju, o Dirceu Lopes, o Ademir da Guia. Então, é uma era de gigantescos mesmo, né? Tem sido muito bom nesses tempos de 50 anos do Tri ouvir e ler essa turma. Fala o Gerson sobre o gol do título de 67 para a gente se despedir do Botafogo. Quando voltarmos, estaremos no Uruguai. Dominou, invadiu a área e soltou uma bomba no ângulo, um golaço para definir o Campeonato Carioca de 1967. Dá para relembrar essa sensação de fazer um gol com o Maracanã com mais de 100 mil, gol de título? Como é que era? Modéstia à parte, eu já estava acostumado. Né? Não era uma surpresa. Lotado, né? Mas aí é decisão. É diferente. Né? E a bola entrou no ângulo. Eu estava golaço, cara. Estava meio embolado com a galera ali, que eu estava chegando na área, né? Vindo do meio do campo, meio embolado, chutei, e a bola entrou e ainda gritei pro Bira: pega essa, Bira. Gritou pra ele. Bira era parceiro, velho. Era o goleiro do Bangu. Chega o Manga no Nacional do Uruguai. Chegou em 68 para jogar para valer em 69, mas jogou um pouquinho em 68 também. Saiu em 74, foi tetracampeão uruguaio consecutivamente, ganhou a Libertadores e o Mundial em 71 e foi vice da Libertadores em 69. Pro nível de rivalidade no Uruguai, vale dizer que durante 15 clássicos o Manga não perdeu pro Peñarol. 6 vitórias e 9 empates, mas gosta do empatezinho também, né? Entre 70 e 74. Um jejum muito festejado pela torcida Bolso, né? Pela torcida do Nacional. Vale como título, né? Ficar tanto tempo sem perder pro rival é sempre muito bom. Chegou o Manga em agosto de 68, naquele climão ruim no Botafogo, né?
Será que teve que contar ali em Montevidéu se teve tiro, se não teve? Que loucura. Procurando por um carinho que ele encontrou lá na capital uruguaia, né? Ele foi muito bem recebido e virou um grande naquela camisa e naquele país. Estreou num jogo contra o Santos, 2-1 para o Nacional, jogo válido pela Copa Cidade de Buenos Aires, e o Manga chegou para substituir o Rogério Domingues, goleiro que era campeão da Copa América pela seleção argentina em 57 e que foi multicampeão pelo Real Madrid. Jogou lá na Espanha entre 57 e 62, ou seja, era alguém grande, né? O Domingues, para o contexto também do futebol do Nacional. Essa estreia nacional contra Santos teve o Santos da seguinte forma escalado: Cláudio, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Oberdan e Rildo, Lima, Joel, Amauri, Toninho, Pelé e Pepe. E o Nacional, Paulo? Manga, Ubinhas, Ancheta, Álvares, Mujica, Prieto, Monteiro Castilho, Espárrago, Teixeira, Célio Taveira e Pérez. O técnico era ele, Zezé Moreira. Que coisa, hein? Pois o cara chega no Nacional e o treinador é o Zezé. Que história boa. O Peñarol foi campeão de 68, o Nacional tinha ido mal na Libertadores, então o ano tinha sido ruim. 68 foi ruim pro Nacional e pro Manga também. Seria preciso melhorar em 69 e melhorou. Primeiro ano completo do Manga no clube foi muito bom. O Nacional foi vice da Libertadores e conseguiu a primeira das 4 conquistas do tetra uruguaio que a gente vai contar aqui. Na Libertadores, Peñarol e Nacional caíram em um grupo com equatorianos, né? Deportivo Quito e Barcelona. Os uruguaios passaram de fase, claro, e eles se reencontraram na semifinal. Uma semi de Libertadores, Peñarol e Nacional. Não é pouca coisa. E o duelo colocava frente a frente 2 brasileiros treinadores, né? O Zezé Moreira treinava o Nacional e o Oswaldo Brandão treinava o Peñarol. Que loucura, hein? Que loucura, que grande encontro. Na ida, 2-0 Nacional, gols do Maneiro. O Maneiro devia ser bacana. Gente boa demais. E o segundo gol do Mujica, que, pô, era uma cabeça pensante. Pois é, chegou longe, hein? Na volta, 1-0 Peñarol. Não tinha saldo, né? O saldo só tinha na prorrogação. Então fomos pro jogo extra. E o jogo extra foi 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação. E com o empate na prorrogação, aí sim valeu o gol a mais, o gol do Mujica. E o Nacional foi jogar a final da Libertadores. Vamos passar a ficha desse Nacional e Peñarol, porque vale. O Nacional, Manga, Ubinha, Ancheta, Alvarez e Mujica. O Mujica era o lateral esquerdo, hein? Não é por nada, não. Monteiro Castilho, Cubidia, Prieto e Célio. Maneiro e Morales, o técnico Zezé Moreira. O Peñarol de Mazurkiewicz, ele que foi mal no drible do Pelé, né? Vamos falar. Assim, é bola ou bolinho, né, meu? É bola ou bolinho, cara. Assim, é bola ou bolinho. Ou você vai no cara ou você mira a bola. Você não pode mirar o vazio entre o Pelé e a bola. Sai no cara, goleirão. Forlan, Vieira, Figueroa e Varela, Caetano, Spencer, olha ele aí, artilheiraço. Pedro Rocha, craque de bola e Onega, Cortez e Joia, técnico Oswaldo Brandão. Você cantou aí o regulamento, né? Eu sempre fico pensando, né, cara? Anos 60, anos 70, as pessoas entendiam o regulamento e não tinha crise nenhuma, né? Ou você acha que ficavam debatendo, que, pô, como é que o cara vai pro jogo e tem que saber se tem gol na prorrogação, se é jogo extra. Eu sou muito fã dos formulismos, dos regulamentos muito loucos. Eu acho que isso faz parte da brincadeira. E eu acho que o torcedor curte também, sabe? Enfim, contra a padronização dos regulamentos dos campeonatos. Classificação histórica do Nacional, tirou o Peñarol na semi, mas perdeu na final. Estudiantes de Bilhardo, Carlos Bilhardo, né? E o Labruja Verón foi o campeão. Era o segundo vice do Nacional nessa Libertadores na década, né? Era a primeira década da Libertadores. Muita expectativa gerada, mas essa final foi o terceiro vice em menos de 10 anos. O Manga era o dono da camisa 1, fez um ótimo ano e no ano seguinte uma partida amistosa no Paraguai,
teve um Manga substituído. E o cara ficou louco da vida. E nasceu ali um famoso anexo no seu contrato, no qual ele exigia, e era atendido pela diretoria do Nacional, que ele não seria mais substituído em hipótese nenhuma. Ele era o febrão mesmo, até em amistoso, o cara queria jogar de todo jeito, chegou a jogar fazendo valer o seu contrato, porque chegou a jogar machucado. Mais uma vez, aquela história, né? Dedo quebrado, dedo luxado, para ele não era um grande problema. Sem a quinta marcha, tudo cagado, né? Exatamente. Era um desafio para a equipe técnica fazê-lo descansar quando ele tinha uma lesão. Você não acha? Você já se acostumou com a ideia que o Palmeiras tem um jogador chamado Veron por causa do Veron? Assim, que já deu tempo de um cara, de um pai homenagear um filho pelo Veron e esse moleque já joga? Eu acho muito louco e digo mais, né? Não é o pai, né, que adora o Verón, é o vizinho do pai. Isso é que é mais maluco. O vizinho do pai. Que coisa, né? Que coisa eu não sei se eu vou ter filho, mas se tiver... Quer dizer, eu queria ter, mas esses dias estão meio esquisitos, né, pra pensar nessas coisas. Mas, enfim, se pintar, eu vou meter um nome boleiro nessa coisa aí. O Nacional, então, se reforçou com o atacante Luiz Artime, ex-Palmeiras. O Artime foi artilheiro dos campeonatos no Uruguai em 69, 70, 71, grande goleador daquela época, e a defesa do Manga sofreu só 8 gols na campanha do título uruguaio. Esse time, inclusive, quebrou o tabu. Não vencia o Peñarol pelo uruguaio há 9 anos, mas agora, claro, venceu. O título veio com um empate diante do Peñarol, a 2 rodadas do fim, em que o time alinhou com Manga, Ubinha, Anchieta, Álvares e Brunel, Monteiro Castilho, Morales, Prieto, Célio, Cubija e Artime, técnico o Zezé Moreira, e só não foi campeão invicto porque no jogo das faixas, a rodada final, aquela barriga cheia, já que não serve para quase nada, o time perdeu para o River Plate. Então, bateu o campeão invicto, mas no fim das contas, perdeu quando já tinha garantido o caneco. E acabou Zezé. Sem Zezé Moreira. Veio ser campeão, né, em 70, ele veio treinar o São Paulo, veio ser campeão paulista aqui com o São Paulo. O Oswaldo Brandão também estava no fim de linha, né, no Uruguai, ele ficou sem ambiente no país, pouquinho depois, porque rolou uma acusação de que ele era mandante de um caso de doping generalizado do time do Peñarol, num empate, mais um empate entre Nacional e Peñarol pela Libertadores daquele ano, né, pela Libertadores de 70. Será que era o Oswaldo Brandão mesmo que inaugurou o doping na Libertadores? Que loucura, hein? Que loucura, né? O Nacional foi eliminado cedo, o Peñarol acabou vice-campeão. Em compensação, em solo uruguaio, o Nacional veio com o bicampeonato, de novo, vencendo numa partida contra o Peñarol, com 2 rodadas de antecedência e com o bi conquistado, né, bicampeão uruguaio, o Nacional precisava pensar, sonhar alto com a Libertadores de 7-1. A gente ouve um pouquinho dos heróis. Nacional conquista su primera Copa Libertadores, venciendo en la final a Estudiantes, tricampeón de las últimas ediciones. Nosotros teníamos, empezando por el golero, un Manga, que había jugado 4 mundiales Manga ya, por la selección de Brasil. Después teníamos a Montero Castillo, Mujica, incluido yo en la defensa, que teníamos 2 mundiales arriba. Y después teníamos Celio, Prieto, Artime, Morales, Párrao, con Luis Cubilla, con mundiales arriba. Había experiencia, había fogueo. Ese equipo costó armarlo. Al técnico y a la directiva, ¿no? Había unos cuantos jugadores jóvenes, el caso de Maneiro, Anchieta, Morales, Mujica, bueno, Viña no era tan chico, pero también era joven. Y nosotros aportábamos la experiencia que teníamos internacional. Era un plantel que si te nombra a uno, me parece que quedó mal con los demás, pero vos veías a Loco Morales, a Cubilla, a Artime, a Parra, a Hildo Maneiro, y era un placer verlo dentro de un E o Nacional caiu num grupo com Peñarol, Chaco Petroleiro e The Strongest. Ganhou o grupo, só o campeão da chave passava e passou. No triangular semifinal, Palmeiras e Universitário do Peru. No primeiro jogo contra o Universitário, 0-0 em Lima, o Manga inclusive pegou um pênalti cobrado pelo zagueiro Chumpitas, ou Chumpitas, como preferir.
Era pegador de pênalti também, o rapaz? Só falta, hein? O segundo jogo foi contra o Palmeiras, no Pacaembu, 3-0 para o Nacional. Gols de Artime, que marcou 2 contra seu ex-clube, e o Barenho em Montevidéu. O Nacional meteu 3-0 nos peruanos e 3-1 no Palmeiras, ou seja, passou bem, se garantiu a classificação à final. O time, nesse 3-1 decisivo contra o Palmeiras no Centenário, 18 de maio de 71. Manga, Bianco, Masnick, Ancheta e Mujica, Maneiro, Monteiro Castilho, Prieto, Espárrago, Artime Morales, o técnico agora era Washington Etchamendi. Pra fazer manchete é complicado, hein? Zezé, 4 letras, né? Washington Etchamendi é uma loucura. O Palmeiras jogou com Leão, Eurico, Baldock e Nelson Mendes. Não dá pra cantar essa escalação, porque Leão e Eurico, você já fala o resto, né? Leão, Eurico, Baldock e Nelson e Dé, Dudu e Ademir da Guia, Edu, Hector Silva, César e Pio. O técnico Rubens Minelli. E na final, o Nacional enfrentou o Estudiantes, o mesmo algoz de 2 anos antes, a chance de uma revanche. 1-0 Estudiantes em La Plata, 1-0 Nacional em Montevidéu, gol do Masnick, que era ex-jogador do Ginásio, né? Rival do Estudiantes, então foi um gol ali duplamente comemorado pelo Masnick. Jogo extra em Lima, no Peru, uma semana depois, noite da revanche, 9 de junho de 71, o Nacional com Manga, Ubina, Ancheta, Masnick, Blanco, Monteiro Castilho, Maneiro, Espárrago, Cubide, Artimes e Morales. E o Estudiantes? Pesano, Aguirre Soares, Toneri, Malbernat e Pachamé, Medina, Verde, Echocopar e Romeu, Rudzgi e Veron. O técnico era o Miguel Inoriello. Os gols Inomiriello, né? Inomiriello, melhor pronunciando. Nomaço. Os gols foram de Espárrago e Artime, Nacional 2-0. A gente sobe som na voz de Carlos Solé. Segundo tiempo, una inesperada pero genial jugada de Luis Cubilla permitió al artillero Luis Artime estar presente en el marcador que sería definitivo. El número 1 de América lo relató así. Romeo ataca con la pelota que va a perder posteriormente llevándose la cruz y el Espárrago. Al ataque Espárrago que anotó el último gol del partido aquí en Lima. Espárrago marcado por Malbernat y Pachamé. Espárrago a Cubilla. Se viene Cubilla por el sector izquierdo. Marca para una Capó. Va a entrar, entró y a Capó y a Militari. Gran jugada. Tiró. E aí está, Manga venceu a Libertadores, também foi campeão uruguaio meses depois e, por fim, ganhou também o Campeonato Mundial. Que 71 maravilhoso do Manga. E no Mundial era para ser contra o Ajax, mas o Ajax do Rinos Mitchell não quis disputar a bodega. Sobrou para o vice-campeão, o Panathinaikos da Grécia, que era treinado pelo Puskás. Na Grécia, um rolê louco, 1-1 em Atenas. Imagina esse bonde do Nacional chegando em Atenas, meu. Que loucura. Na volta, 2-1 pro Nacional em casa, título mundial em plena Montevidéu, coisa linda. Isso é batata, né? Se eu pudesse escolher uma coisa pra mudar no futebol, era um contra. Campeão da Champions League com a Libertadores, ida e volta, meu. Dane-se o calendário. Para o campeonato uma semana. Para uma semana, o campeonato inglês e o brasileiro. Para uma semana e vai jogar, meu. Vai jogar Liverpool e Flamengo. Vai ter que jogar. É impressionante como a gente
se privou, né, dessas viagens, desses contatos, né? Pô, pensar que não tem como, né, o time que você torce jogar em Anfield, no Bernabéu, onde for. Um Lailô contra o Henderson e o Salah, né? Não tem como pegar o cara no Maraca. Pô, ir pro pau, meu, sabe? Pegar uma LDU, meu, ver os caras chegando lá, sabe? É muito bom. Enfim, Nacional e Panathinaikos deve ter sido do caralho. 2-1 Nacional, jogo do título, 2 gols do Artime, hein? Que jogador foi o Artime pro Nacional? Eu vou deixar o Panathinaikos pra você, é claro. Manga, Ubinhas, Masnick, Brunel e Blanco, Monteiro Castilho, Mameli, Maneiro e Espárrago, Artime, Cubidia, esse era o time do Nacional. O Panathinaikos, do bom goleiro Economopoulos, Dimitro, Scorpis, Atanasopoulos e Mitropoulos, Capsis, Camaras, Domazos e Eleftimakis, Antoniades e Covas, o técnico Ferenc Puskás. E assim, eu sou um discípulo de Tom Zé, né, o grande poeta, né? Jamais falar inglês com propriedade, isso vale para as outras línguas, claro, o inglês aí na frase é um exemplo, né? Uma forma ali de linguagem. É que a gente não tá na prova de áudio da CCAA, né? Então, vamos pro pau, a gente lê umas coisas meio esquisitas mesmo e o que importa é seguir. Este é então o auge do Manga, torna o Manga um ídolo completo no clube. Em 72 não veio o Bídia Libertadores, mas veio o Tetra uruguaio. Também teve a conquista interamericana. Essa nunca rolou, né? A união sinistra Conmebol e CONCACAF. E nunca vai rolar. Essa nunca vai rolar. Essa é fria. E num grupo em 73 o Nacional caiu num grupo com Botafogo, Palmeiras e Peñarol, não deu pra brincar, saiu da disputa, tava com cara de fim de ciclo, mas já tinha conquista mundial, então de boa, o Manga partiria do clube em 74. Esse é então o auge do Manga, como você citou, e uma reportagem sensacional do Esporte Espetacular no ano passado, em 2019, que mostrou o Manga em dificuldades financeiras, vivendo lá no Equador, onde morava. Essa reportagem foi alvo de homenagens do Nacional, mobilização de torcedores para conseguir fundos para o goleiro, para ajudar o grande ídolo. E mais que isso, teve torcedor que arrumou um quarto para o Manga e para a esposa do Manga morarem. Com problemas renais, ele não conseguiu o amparo devido do Serviço Público Equatoriano, vinha vivendo lá no Equador. A esposa do Manga pediu ajuda do consulado do Uruguai lá no Equador, e quando ela disse que falava em nome do Manga, que ligava dizendo que era da família do Manga, em poucos minutos o cônsul já estava na porta da casa deles. Foi quando começou a mudança do Manga para o Uruguai. Um grupo de torcedores, de certa forma, adotou o Manga lá em Montevidéu. Impressionante mesmo essa relação de gratidão da torcida uruguaia, do povo uruguaio, para com o gigantesco Manga. A gente vai subir o som um pouquinho pro Rafael Sibila, tocou a reportagem no Esporte Espetacular de alguns meses atrás. Pelo Manga. Os 4 torcedores do Nacional souberam através do cônsul que Manga precisava de ajuda e decidiram trazê-lo do Equador para o Uruguai. Primeiro que nada, é um orgulho personal para nós. É um orgulho para a gente e uma tremenda alegria. O dia em que fomos buscá-lo, às 3h30 da manhã do dia 11 de setembro, fazia muito frio no Uruguai. Foram 3 carros para recebê-lo e encontramos uma pessoa muito abatida, de cadeira de rodas e com pouca força para falar. Que bajou em silla de rueda, com muito pouca ganas de falar. A foto da chegada a Montevidéu mostra um Manga muito mais magro. Se ficássemos lá, ele estaria morto. Cada um foi ajudando da maneira que podia. Eu era um dos que não podia ajudar financeiramente. Então transformei um dos quartos da casa em 2. Foram 2 noites que tivemos para pintá-la, prepará-la e tentamos deixar o mais confortável possível. Foi uma surpresa, porque eu não esperava isto. Entende? A primeira coisa é deixar sua família para buscar um jogador retirado já com 82 anos no aeroporto, às 3 da madrugada. A casa de Matias virou a casa de Manga e Cecília por 2 meses. Um ponto de encontro de torcedores do Nacional. Aqui
dias. Olá, bem, senhor? Bem, graças a Deus. Todos os dias alguém aparece para pedir um autógrafo, tirar uma foto, dar carinho ao Manga. Mesmo carinho que o Manga recebe no Parque Central, Estádio do Nacional. Começar a vir aos Jogos do Nacional foi um desejo do próprio Manga. Desde que a saúde dele melhorou, quando o Nacional joga aqui no Parque Central, o Manga está presente, torcendo pelo time pelo qual foi campeão do mundo. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placa. E agora com o hino do Inter ao fundo, um abraço pro Rafael Sibila, gente boa, ótima reportagem, uma das mais emocionantes aí que eu vi nos últimos tempos, mas agora o Manga é colorado, meu camarada, é um absurdo, né? O Manga só chega em barca certa, ele chega e é campeão. Ele saiu do Nacional em 7-4, chegou no Inter em 7-4, foi no meio do ano. E já chegou ganhando de cara o Campeonato Gaúcho, foi campeão estadual e seria bi em 75, tri em 76. Acho que eu estou enganado, ele chegou em janeiro de 74, jogou a temporada inteira no Inter, foi tricampeão gaúcho logo de cara. Nestes dois últimos anos, aí 7-5, 7-6, foi mais que isso, né? Foi também bicampeão brasileiro de futebol, um biênio histórico do time colorado, e ele foi o goleiro daquele esquadrão, o esquadrão de Falcão, Batista, Caçapava, Escurinho, Figueroa, tantos outros. Só que ele quase assinou com o Corinthians. Vê como o cara é abençoado, né? O Corinthians com 20 anos de fila lá teria sofrido para ele levantar uma taça no Inter. Ele colecionou taças para azar do Schneider, que era o goleiro titular, naturalmente virou reserva, teve que procurar outro lugar para jogar, e o Manga, que lá no Sul é conhecido como Manguita, o apelido dele é Manguinha, né? Manguinha, não, no Sul ficou Manguita. O Manga falou para a Rádio Gaúcha sobre o Inter, ele vai escalar para nós. Em 75, com esse time aí, tu fosse campeão brasileiro, hein, Manga? Sim, eu cheguei em 74, aí 75 campeão 74, depois foi 75 com campeão também aí, toda a figura. E graças a Deus segui trabalhando forte. Não tinha nesse momento, não tinha treinador de goleiro na equipe. E eu treinava a parte com os atacantes, ou mais ou menos com o goleiro, o Chinazio com o Gasperini. E para estar em grande forma para o sábado e domingo estar jogando. Certo. Vamos identificar esse time aqui, ó. Dali o Valdir, depois o Manguita. A Figueroa, Hermínio. Chico Fraga. Vacaria. Ali é o Falcão. Falcão de pé. Aqui o Valdomiro ali embaixo no lado esquerdo. Caçapava. Flávio. Carpegiani e Lula. Era um grande time. Um grande time. Acho que... E fora que estava no banco, não? Que tinha Escurinho, tinha outro, Batista, que era um jogador de seleção, de qualquer maneira. Jair. Era um timaço que tinha internacional. Era um orgulho para a Manga quando eu entrava na cancha vendo essa equipe aí, era 80% da partida. Perfeito. Bom, 1975 o Manga foi campeão brasileiro com... O Manga então narrou pra gente a base do Inter. Em 75, na final contra o Cruzeiro de Palinha, Joãozinho, Piazza, Zezé Moreira, esse jogo entrou pro imaginário a disputa Nelinho versus Manga, né? Pelo menos em 3 oportunidades, o lateral do Cruzeiro acertou aqueles chutes absurdos, meio sem lógica, né? Aquelas pegadas que o Nelinho acertava, e o Manga fez defesas elásticas, difíceis e muito bonitas para quem assistia. Com o título, como o título, aliás, veio num 1-0 apertado, né? Um gol do Figueroa, essas defesas do Manga ganharam um peso grande na história, né? Muita gente lembra desse título como o jogo em que o Manga parou o ataque cruzeirense. E o time de 76 é campeão invicto, então o Manga pode dizer que não saiu de campo derrotado nenhuma vez. É uma sequência fantástica mesmo, né? Protagonista de uma decisão e depois ainda protagonista do time, claro, mas com esse retrospecto inesquecível para o torcedor do Inter. Para registrar em áudio esse Super Inter, o famoso gol da tabelinha de cabeça. Golaço! Esse é um golaço. Semifinal esse é cinema, esse é cinema.
Gol de cinema. É o Inter campeão invicto de 76, jogando a semifinal contra o Cruzeiro, correto? Uma bola de Marinho para Figueroa pelo grande círculo do gramado, vai atravessar a linha divisória, ainda a bola de Figueroa, olhou os companheiros, passou para Danilo, esticou a perna para Escurinho, para Falcão, um bom ataque do Internacional para Escurinho, para Falcão, vai tentar o tiro, atirou, a bola passou, Falcão, 45 segundos além do tempo regulamentar, uma bola na tabela, Escurinho, Falcão entrou, atirou, bateu no goleiro, a bola passou, entrou mansamente, é o passaporte visado para a Libertadores. Um detalhe, né, o Manga ganha esse bi brasileiro aqui com, pelo menos... com 39 anos de idade, não dá pra cravar, pode ser um pouco a mais, um pouco a menos, mas já tá aí, batendo nos 40 e jogando em altíssimo nível. A carreira dele já começa a chegar nos momentos finais, só que tantos êxitos deixam na cabeça do cara a sensação de que tem mais lenha pra queimar. Bicampeão brasileiro, ídolo no Inter, arrebentando, ele foi parar no Operário de Mato Grosso. Gosta de um rolê, o Manga, hein? Nossa... Vai, Léo Batista, conta pra gente que chegada louca foi essa do Léo Batista, do Manga no Operário. E Manga assinou ontem com o Operário de Campo Grande um contrato até junho do ano que vem. Manga, que foi recebido como verdadeiro herói pela torcida, vai ganhar 150 mil cruzeiros de luvas e 25 mil por mês. No primeiro contato com a imprensa, Manguinha criticou os dirigentes do Internacional que ficaram com o goleiro Benítez e o mandaram embora. O fenômeno ainda é o Manguinha, disse o goleiro. Manga chegou no aeroporto internacional às 4 da tarde e uma parte da torcida do Operário aguardavam para prestar a primeira homenagem. Manga foi direto do aeroporto para a sede do Operário Futebol Clube. Ali o veterano goleiro ficou sabendo sobre o apoio da torcida para a sua contratação. O chamamento da torcida, a torcida respondeu presente até acima da nossa expectativa. Nós estamos muito satisfeitos e convencidos de que fizemos uma grande aquisição. Manga, como é que você vê a torcida pedindo a sua contratação e ajudando nessa contratação? Sabe, pela primeira vez que eu vejo isso na minha contratação, se Deus ajudar que saia mesmo, eu acredito que o entusiasmo é muito grande, essa gente aqui, que nunca vi um goleiro dessa qualidade aqui da seleção brasileira, um nível de seleção brasileira, um nível de grandes equipes que eu joguei no Brasil. Eu acredito que eles têm toda a confiança em mim. O goleiro Manga já tem data para estrear no Operário Futebol Clube. Será no dia 23 em Caxias do Sul, contra o Caxias. Rui era o goleiro do Operário e muito respeitado por lá. Claro, foi para o banco. A contratação era considerada a maior da história do clube. 5 mil pessoas foram para o aeroporto. 5 mil pessoas pré-redes sociais, né? O que hoje, no câmbio, dá 50 mil, né? O futebol profissional do Mato Grosso ainda engatinhava. O estádio Morenão, lá em Campo Grande, tinha só 6 anos de vida. E a contratação bastante improvável se tornou possível graças ao apoio ativo da torcida. O Manga chegou com vaquinha, arrecadaram uma grana para levar o goleiro. Urnas foram colocadas na sede do clube, na Avenida Bandeirantes e também na Rua Barão do Rio Branco. Aquela ali onde a gente batia aquele fute, né, Paulo? Quem conhece Campo Grande tá ligado. Tá ligado. E os torcedores iam lá, depositavam dinheiro dentro das urnas. Tem relato que o torcedor colocava o dinheiro e saia correndo pela rua, comemorando, assim, tipo, ajudei, vai dar certo, enfim. Conseguiram o dinheiro, sensibilizaram o Manga também, que foi convencido por um outro terceiro motivo. O técnico era o Castilho. Pô, que isso! Tá louco, né? Ex-goleiro do Fluminense, uma lenda tricolor. De goleiro para goleiro, né? O Castilho falou, irmão, vem aqui, vai ser legal, Campo Grande tá precisando de um... 40 anos, o time do Castilho, lá na puta que pariu, faz uma vaquinha, eu colava também. Tem que colar mesmo. Eu colava, tem que colar, demais. Então, o Manga colou no Operário para jogar no ano de 77. Campeão mato-grossense pelo Operário, o Manga, depois em 78...
foi para Curitiba, jogou no Coxa, ao lado do também veterano Pedro Rocha. E adivinha? Bateu o campeão estadual de novo, um papa-títulos do goleiro Manga. Ele chegou campeão no Mato Grosso, quer dizer, campeão no Rio Grande do Sul, campeão no Mato Grosso, campeão no Paraná. O goleiro do clube era o Altevir, jogador ex-Atlético Paranaense, que não só ficou puto com a chegada do Manga, não se conformava que tinham contratado um goleiro de 40 anos, como lhe negava a palavra. O Altevir não se bicou com o Manga. Que pesado, hein? Ignorava o parceiro de time. O ressentimento por saber que ficaria no banco lhe rendeu uma transferência para o Londrina. Ó, você não quer ser reserva do Manga? Vá a merda. Foi pro Londrina. E o Manga, que na época estava com problemas pessoais, coisa no casamento, também estava ligado a um vício em apostas, estava com uma vida pessoal tomando bastante a atenção ali da vida de goleiro. Ele pegou pênalti na final contra o Atlético Paranaense. E aí, se você é goleiro do Curitiba e você pega um pênalti na final, né, uma final de Atletiba, claro que isso vai ficar para a história. Vamos ouvir o pênalti defendido pelo Manga, que em jogo que garante o título pro Coxa. Manga chega no Paraná e é campeão. Conseguiu evitar o gol de Duílio para o Curitiba. Mas do outro lado brilhou a principal estrela alviverde naquelas finais. Manga, que já tinha feito grandes defesas nos 3 jogos, pegou o pênalti de Paulinho. Apenas eu olhei para ele, olhei para os olhos deles, não olhei para a bola. Na hora que ele deu um canto para ele, abrir mais do lado direito, e ele achou que podia chutar lado direito e lado esquerdo, onde eu defendi o primeiro pênalti. O Manga foi eleito o melhor do ano naquela temporada do futebol paranaense. O melhor goleiro, né? E depois do título, rolava um jogo festivo com a seleção do campeonato. Só que o Manga estava sentindo muitas dores, ele jogou a reta final no sacrifício. Mas adivinha se ele não foi jogar? Tinha cachê, né? Então tinha cachê, ele falou, pelo cachê eu vou. Foi jogar mancando, só para fazer número. Ele falou isso, é aspas dele, tem aspas dele na revista Placar falando isso. Eu fui para fazer número porque tinha cachê. Foi lá, embolsou um cascalho, seja como for. Era o campeão, era o quarentão, ele merecia. Era um Curitiba defensivo, tinha pouco poder ofensivo, era um time pautado mesmo na solidez defensiva. E dessa forma, ter o Manga no gol era importante. Ele fechou o gol, não tomou gol nas 6 partidas da reta final do campeonato. Segundo a revista Placar, aqui já citada, ele era 50%. 50% da conquista passava pelo Manga. Se foi tudo isso, tá bom demais. 1979, agora o Manga colou no Grêmio, cujo goleiro era o uruguaio Corbo, que queria ir embora do clube, mas não era atendido pela diretoria. E aí, quando o Manga chegou, recebeu esse presente. Nem sei se passava no RH, se era no Telegrama ou se era só um aviso. Deixa um papelzinho em cima da toalha do cara ali no treino, mas enfim, o uruguaio foi chutado e o Manga era o novo goleiro do Grêmio. E nem precisa dizer, se o Manga chegou, é campeão, Grêmio campeão gaúcho, com Manga. Vamos ouvir essa nova jornada gaúcha agora no Tricolor? Vamos nessa. A Guaíba narra primeiro a chegada dele ao Grêmio e depois a gente já cola a mesma Guaíba narrando o título de campeão gaúcho de 79. Um novo técnico merecia um grande time. Um grande time começa por um goleiro de confiança. O Grêmio acreditou em Manga e o velho goleiro chegou fazendo promessas. Manga, feliz com a contratação? Em primeiro lugar, boa tarde. Estamos aqui na Açacaria Mosquiteiro, contratado pelo Grêmio, saí de Curitiba. Eu acredito que na minha contratação eu prometi a toda a torcida do Grêmio, pelo Campeonato 79, que o Manga vai dar. Com todo carinho, tenho minha certeza que eu vou ser campeão 79. Eu acredito que essa gente aí tem confiança no Manga e vai ter alegria depois do campeonato aqui em Porto Alegre, que o Manga só tem uma palavra, ser campeão 79. Vai o Grêmio!
entrando em campo para decidir o campeonato de 1979, o Grêmio de Manga, Wilson, Anchieta, Vantuíri, Dirceu, Vitor Hugo, Jurandir e Paulo César, Tarciso, Baltazar e Éder. O time do Grêmio, que entrou em campo no dia 9 de setembro de 1979, um domingo de muita alegria para os torcedores, que quase lotavam um Olímpico cada vez maior, foi recebido entusiasticamente. Era apenas o começo de uma grande festa e o fim de mais um capítulo na já longa história do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Aí você pensa, né, Paulo? Não tem mais rolê, né? Já tá bom. Não é possível, já não é possível. Bom. Viola no saco. O cara já com uns 42, pelo menos, veteranaço, mas resolveu dar um pulo em Guayaquil. Ainda que é uns rolezinhos, né? Não é que você trabalha na Central 3, aí, mudei de trampo. Onde é que é? No centro. É no centro de São Paulo. Nossa, que mudança, né? O maluco deu um pulo em Guayaquil, é muito louco. O cara colou em 81 em Guayaquil. Ali foi o último passo mesmo. Ele parou de jogar ali. Por lá fixou residência. Uma inusitada escolha, né? Porque ele podia morar em tantas cidades, mas gostou do Equador. Ele também estava apaixonado pela Cecília, ele se casou no Equador, então tocou a vida por lá depois de jogar futebol. Virou preparador de goleiros, formou, por exemplo, o Cevallos, aquele goleiro que foi campeão da Libertadores pela LDU, parou o Fluminense na final. Nos pênaltis, ele foi treinado no começo da carreira pelo Manga. E o Manga foi campeão no Equador também. Evidentemente que ele não terminaria a carreira sem ser campeão pelo Barcelona de Guayaquil. A gente levanta aqui um áudio dele, um áudio recente. A gente não conseguiu detectar qual é o ano, mas pela forma física do Manga é recente. É um jogo do Barcelona, ele é chamado para o gramado, é aplaudido pela torcida e recebe uma placa em homenagem, fica bastante emocionado. Também, fuerte el aplauso para outra glória de Barcelona Sporting Club. Vino para quedarse en el corazón de los barcelonistas. Señores, recibamos con un fuerte aplauso a quien cariñosamente hemos llamado durante tantos años como Manga. Embicando para a reta final aqui da nossa história, né? A gente já falou um pouco disso, mas vale o registro. O Manga não acumulou riqueza, trabalhou num clube grande no Equador, jogou em time grande a vida toda, mas teve algumas dificuldades em conseguir se manter mesmo financeiramente agora, né? Nesses anos, já numa vida acima aí dos 75, dos 80 anos. E recentemente teve então as portas abertas para morar no Retiro dos Artistas, o projeto lá no Rio de Janeiro. Conta com ajudas esporádicas de coletivos de torcedores, dos clubes pelos quais ele passou. Vale o registro, né? Você citou a matéria do Esporte Espetacular. Eu disse no começo da matéria da ESPN, só para dar o crédito, o repórter é o Marcelo Gomes, o cinegrafista o Fábio Lonardi, né? Eles que também têm importância nisso. Quando registraram, né, jornalisticamente aí a história do Manga, isso acabou virando uma campanha e deu um gás para intensificar essa ajuda financeira e também para ajudar, né, para motivar essa ida para o Retiro dos Artistas lá no Rio. Em 2009, ele foi demitido do cargo de preparador de goleiros do Barcelona, voltou para o Brasil. Ele cuidou não sei se por 1 ou por 2 anos, mas cuidou da base do Inter, né? Foi cuidar dos goleiros da base do Inter. Tinha coisas para resolver no Brasil, como, por exemplo, filhos, que ele nunca tinha se encontrado. Ele tinha uma vida um pouco caótica, né?
E o Manga acabou sendo descrito na carreira como um todo como um cara caótico mesmo, com um psicológico um pouco frágil, nunca se preocupou muito em guardar dinheiro. Quando foi jogar no Uruguai, o vício em cassino, em corrida de cavalo, se acentuou muito, ele perdeu muito dinheiro a partir dali. E, enfim, estamos em 2020, gravando esse podcast, ele tem um câncer, ele se trata de um câncer, ele tem oficialmente 83 anos e que se instale bem na casa dos artistas, que tenha um resto de vida aí bastante digno, porque merece bastante. É isso, Paulo Sérgio da Silva Júnior. É muito isso, né? Um gigantesco, né? Bola de prata em 76 e 78, campeão brasileiro em 75, 76, campeão da Libertadores no Uruguai, pô, tá louco, campeão em Pernambuco, no Rio, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul pelas 2 camisas, no Paraná, no Equador, quase parando. É gigantesca mesmo a história do Manga. E ainda um pouco tocado pela série relacionada aos Bulls e ao Michael Jordan, o Manga segura um Last Dance, hein? 10 episódios? Tá louco, tá louco. Só o que ele tretou com o goleiro reserva, o que ele mudou de casa e os times em que ele chegou para ser campeão, já rende uma história gigantesca. Que bom ter passado aí pela história de tantos clubes do Brasil, né? No fim das contas, esse é um daqueles programas que consegue passear por várias torcidas, né? Sem dúvida nenhuma. The Last Dance Manga. Que beleza. Tá louco, quem a gente tá faria? louco. A gente poderia fazer também uma série, uma dramatização, né? Escolher um bom ator aí e fazer um manga. Vamos ver como é que fariam as mãos dele, né? Isso seria uma coisa de maluco. Imagina Last Dance filmando só a temporada do Manga no Barcelona, em Guayaquil, e voltando ali na Barrinha, pá, Porto Alegre, pá, Mato Grosso, Campo Grande, que loucura. Que loucura. O Manga, resumindo, ele não deixou de ser campeão em lugar nenhum por onde passou, e o Vasco deve querer o Manga até hoje. A gente termina com na final de 75 do Brasileiro pelo Inter, tem uma história da defesa com uma mão só, né? É um escanteio, a bola vem do segundo pau, ou é um cruzamento, não sei direito, não lembro direito, ele vai com uma mão só na bola e pega a bola, assim, prende a bola com uma mão só. Encaixa com uma mão. Encaixa com uma mão, é uma das marcas históricas dele, uma das marcas registradas. A gente termina com a narração dessa defesa e volta de 10 em 10 dias, né, Pauleta? Sempre um prazer, companheiro. O nosso programa não é semanal, não é quinzenal, ele é por dezena, né? Eu nem sei se é essa a palavra, mas ele é de 10 em 10 dias. Vamos nessa. Um abraço para quem acompanha. Seguimos anotando as sugestões que chegam aí na página, no perfil do Twitter do Podcast Botão. E a gente se vê, então, perto do dia 10 do próximo vez. Valeu! Olha o escanteio bem cobrado, Manga, com uma mão só.